paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando essa aula de subsídio, de apoio do CAPED, né? Nós vamos continuar aqui a nossa reflexão acerca do tema desse semestre, que é os anjos, os demônios e batalha espiritual. E hoje nós estamos falando sobre a aula de número 3, que tem o título Superioridade de Cristo sobre os Anjos, né? E aqui eu já queria chamar a atenção do professor, né, que o objetivo central dessa aula é mostrar que os anjos são muito poderosos, né, são criaturas extraordinárias, como nós vimos nas duas primeiras aulas, porém, Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso objetivo, né? Cristo é o centro da nossa fé e da nossa adoração, tá bom? Então, esse objetivo, o professor deve montar a sua aula, né, deve preparar a sua aula com esse objetivo em mente, de mostrar para os seus alunos que somente Cristo, né, somente Cristo é alvo da nossa adoração, que anjos devem ser respeitados, logicamente, devem ser estudados, porém, somente Cristo é o autor da nossa fé, tá bom? Esse tema, né, ele tem um texto bíblico que serviu de base para essa lição, que é Hebreus 2, né? Na carta ali aos Hebreus, né, o escritor, ele começa dizendo sobre a superioridade de Cristo em todas as instâncias ali, em todos os alvos ali, em relação a todas as pessoas, né? Tanto a superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes, em relação à lei, em relação tudo mais. E no capítulo 2, ele vai falar da superioridade de Cristo em relação aos anjos, tá bom? Então, já também dando uma dica aí, professor, estude bastante o capítulo 2 do livro de Hebreus, que vai te ajudar muito na sua aula, tá? Bom, vamos lá. Cristo, ele é superior aos anjos. A primeira superioridade de Cristo que nós salientamos é em relação à existência. Por quê? Porque os anjos, eles são seres muito poderosos, eles desfrutam da presença de Deus. Os anjos são chamados de santos anjos de Deus, né? Foram criados antes, né, da Terra, né, dos seres humanos, como nós vimos nas lições passadas, porém são inferiores a Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, e aqui eu gostaria de te dar referência de Salmo, capítulo 2, versículo 7, Hebreus, capítulo 1, versículo 5, que ele é o próprio Filho de Deus, gerado e não criado. Jesus, ele não foi criado como uma criatura. Jesus, ele não é uma criatura como qualquer um de nós somos. Jesus, ele é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Criador. Então, a primeira superioridade de Jesus é em relação à própria existência dele, tá? A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus 1 que ele é a exata expressão do ser de Deus, tá? E em Colossenses capítulo 1, versículo 15, também vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso é maravilhoso, irmãos. O que quer dizer, o que significa dizer que Jesus é a imagem exata de Deus? E como que isso é diferente dos anjos, por exemplo? Tá? Se nós dissemos que Cristo é a exata imagem de Deus, é o próprio Deus, é o Criador, nós estamos falando que ele está muito acima de toda a criatura, de toda a criação. Tá? Isso nos faz pensar, nos faz refletir que apesar dos anjos serem seres eternos, serem seres criados antes do ser humano, ainda assim eles são criatura e estão abaixo ali do poderio, né, da soberania de Cristo, tá? E esse tema, ele nos mostra a segunda superioridade de Cristo, que é em relação à soberania, tá? O Senhor Jesus, ele excede muito em soberania em relação aos anjos, tá? Primeiro porque os anjos não são soberanos.
né? Isso é um ponto que nós podemos destacar, que eles não dominam sobre nada e nem ninguém, tá bom? Os anjos, eles são criaturas que cumprem a vontade de Deus. Nós falamos em aulas passadas que são ministros de Deus, né? Porém, eles não dominam sobre ninguém, eles não exercem soberania sobre ninguém. Um ponto que nós podemos dizer é o seguinte: nas aulas passadas nós dissemos que os anjos cumprem exatamente a vontade de Deus, que Deus manda e os anjos obedecem aquilo que Deus mandou. Eles são muito obedientes ali às ordens de Deus. Porém, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 19 e 20, o anjo Gabriel que aparece para Zacarias, né, dizendo que ele iria ter um filho, e esse filho seria o precursor do Messias, Zacarias, os irmãos conhecem o texto, ele duvida, né? Ele duvida das palavras do anjo, e é interessante que parece que o anjo ele toma uma decisão, né? Toma uma decisão por conta própria, deixa ali Zacarias mudo. Porém, quando nós olhamos o contexto da época, ele estava agindo em nome de Deus. Então, quando o anjo Gabriel toma aquela atitude, ele não toma de maneira individual, ele não toma essa atitude de maneira soberana, como se ele tivesse decidido. Não, ele teve autoridade de Deus para agir daquela maneira, tá bom? Isso nos faz lembrar que os anjos estão submissos à soberania de Cristo. Eles obedecem a Cristo. Cristo é que domina sobre eles e não o contrário. Os anjos, eles não dominam nem sobre nós, criaturas terrenas, tá? Os anjos, eles são seres criados que não têm soberania, não têm autoridade, a não ser que Deus dê essa autoridade para alguma função, que é o caso aqui, e muitos outros casos ali, né, na Bíblia, tá bom? E é isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, vai nos dizer acerca de Cristo, né? Que Cristo, mesmo temporariamente sendo feito menor que os anjos, né, no momento ali da encarnação, ele foi elevado acima dos anjos e hoje está coroado de honra, de glória e soberania. Você pode ler isso lá em Hebreus capítulo 2. Como eu disse, meus irmãos, o capítulo 2 de Hebreus ele é muito importante para essa aula. Você, professor, pegue o capítulo 2, né, estude ele, né, estude de maneira bastante criteriosa, porque esse capítulo 2 vai te ajudar muito nessa aula, tá? Então, como Cristo hoje ele é coroado acima de todos, isso inclui anjos, inclui autoridades, inclui potestades, inclui todo tipo de criatura, tá bom? E Cristo, ele não só tem domínio aqui na Terra, mas o domínio dele é universal, é tanto no céu como na Terra, criaturas naturais, né, físicas, criaturas materiais, criaturas espirituais. A soberania de Cristo ela é universal e atinge todos os cantos ali da existência, tá? Isso é muito importante, porque nós não podemos aplicar aos anjos uma característica que é exclusiva da Trindade, que é a soberania, tá? Então, o anjo, ele não é da função dele tomar decisões, não é da função dele decidir sobre alguma coisa. É da função do anjo cumprir os decretos de Deus, cumprir as ordens de Deus, sendo ele mesmo revestido por essa autoridade que vem de Deus, tá? Outro ponto que nós podemos salientar aqui é que Cristo também ele é superior aos anjos em poder, tá? Novamente, nas aulas passadas nós vimos que os anjos eles são muito poderosos, né? Eles são muito, muito poderosos. O poder dos anjos supera muito o poder humano, né? Porém, não chega perto do poder de Cristo, não chega perto do poder de Deus, até porque o poder dos anjos ele é dado
aos anjos por Deus. É um tema muito recorrente na Bíblia de que toda autoridade, todo poder vem de Deus. Então qualquer poder, seja material ou espiritual, ele é outorgado por Deus, né? Então ninguém tem um poder em si. Eu não tenho poder de mim mesmo. O poder que alguém possa ter em algum momento da sua vida, seja uma autoridade terrena, seja algum anjo, esse poder ele foi outorgado por Deus. E os anjos são da mesma maneira, eles seguem esse mesmo princípio. Eles têm poder deles, porém, vem de Deus. Amém? O poder de Jesus, ele é absoluto. Ele não tem barreiras, ele não tem restrições, tá bom? Em Mateus 28:18, Cristo ele declara que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra ela é muito importante, né? Todo o poder é aquilo que diz toda a existência, eu tenho poder sobre tudo, sobre todos, independente de qualquer coisa, tá? E essa questão de poder, ela tem uma palavra muito importante, tá? Que é a palavra exousia. E ela tem um significado que é muito valioso para nós. Essa palavra em grego aí, poder, ela pode querer dizer poder, força para realizar o que quer, mas não somente isso. Essa palavra ela traz um significado, ela traz um ambiente jurídico. Como assim? Quando Jesus vai dizer que ele tem todo o poder, essa palavra poder também poderia ser traduzida como autoridade. Por quê? Essa palavra, ela nos indica que Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, no momento em que ele quiser, do jeito que ele quiser, não só porque ele tem poder para fazer isso, mas também porque ele tem autoridade. Tudo é dele, né? Nós podemos dar um exemplo assim, ó. Eu tenho a minha garrafa de água aqui, né? E ela é minha. Eu, como ser humano, né, adulto, eu tenho o poder de quebrar essa garrafa. Se eu jogar ela muito forte em algum lugar, eu posso quebrar. Então esse é o poder que eu tenho por possibilidade. Eu tenho força, a força necessária para quebrar essa garrafa eu tenho. Mas eu também tenho a disposição jurídica de quebrar essa garrafa. Por quê? Porque ela é minha. Se essa garrafa fosse de uma outra pessoa, eu não teria a disposição jurídica. Por quê? Porque é do outro. Se eu quebrar um objeto do outro, eu vou ter que pagar, né, esse objeto. Mas como essa garrafa é minha, eu tenho tanto o poder de quebrá-la, a força necessária, mas também eu tenho o poder de quebrar porque ela é minha. E essa é a palavra que Jesus Cristo usa aqui. Quando Jesus diz que tem todo o poder, ele quer dizer que ele faz o que quer porque ele tem força necessária para fazer o que quer, ele tem o poder necessário, mas não só isso, ele é dono de tudo. Percebe? Então ele faz o que quer porque tudo é dele também. Esse é um significado dessa palavra, que é um significado bastante profundo. Não é só poder, força. Não é só poder ser dono, mas é os dois juntos. Tanto é que muitas vezes na Bíblia, essa palavra exousia, ela é traduzida como autoridade, tá bom? Então, Jesus Cristo ele tem todo o poder porque ele tem liberdade de fazer tudo o que lhe apraz. Tudo está sob a sua vontade e jurisdição. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Efésios, né, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 21 até o 22, ele afirma isso, né? Ele vai dizer que Jesus está acima de todo principado, potestade, tem todo o poder, todo o domínio, todo nome que se possa referir em qualquer época, no presente e no futuro, Jesus está acima dessa pessoa ou desse ser,
né? Seja angelical, seja demoníaco, tá? Então Cristo, ele está acima dos anjos também por causa disso, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade. Os anjos pertencem a Jesus, né? Assim como nós pertencemos a Jesus, o mundo pertence a Jesus no sentido jurídico, os anjos também pertencem a Jesus, tá? Outro fato muito importante, né, que nós podemos salientar e trabalhar com os nossos alunos é que Cristo ele é superior aos anjos em adoração, tá? E esse é um aspecto de muita importância, tá? Em toda a Bíblia, né, seja Antigo, Novo Testamento, existe um conceito que está presente em muitos lugares da Bíblia. O tempo todo a Bíblia está tocando nesse assunto que é: nós só devemos adorar a Deus. Nós só devemos adorar a Deus. A adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus se caracteriza como idolatria, tá? Isso pode ser uma adoração, quando as pessoas caem na idolatria, pode ser uma queda muito direta, né? Como a pessoa se dobrar diante de um falso Deus, diante de uma estátua, diante de alguma coisa, mas também pode ser um pouco indireta, né? A pessoa coloca coisas na frente de Deus, né? A pessoa separa a sua vida, a pessoa faz coisas e entrega a sua vida para outras coisas que não seja Deus. Isso também é uma idolatria do nosso coração, tá? E nisso Jesus também é superior aos anjos. Ele deve ser adorado. Jesus deve ser adorado, os anjos não, né? O texto, nós temos 3 versículos, né, em Apocalipse, que está lá em Apocalipse 19:10, Apocalipse 22, do 8 ao 9, que mostra que o apóstolo João ele ficou tão movido de tamanha perplexidade pelo que ele viu ali nas visões de Apocalipse, que ele começa agora se prostrar diante do próprio anjo que estava mostrando, que estava conduzindo ele ali. E a resposta do anjo, nas 2 ocasiões, é muito precisa, né? O anjo é muito direto, ele vai dizer, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, né? O anjo, ele corta esse tipo de adoração na hora, porque nós só devemos adorar a Deus, somente a Deus nós devemos render graças, louvor, adoração, entregar a nossa vida. Nós não podemos entregar a nossa vida ao dinheiro, aos bens, aos prazeres, a falsos deuses, à vida material. Não. Nós devemos entregar a nossa vida única e exclusivamente a Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos lá da cidade de Colosso contra a prática de alguns falsos mestres ali, que, olha o que ele vai dizer ali em Colossenses 2,18, que esses falsos mestres, eles pretextando humildade e culto aos anjos. Olha que coisa interessante. Esses mestres, falsos mestres ali da cidade de Colosso, eles pregavam uma falsa humildade pela adoração dos anjos. Só que aqui eles caíam no próprio erro, né? Que os anjos não podem ser adorados. Os anjos não aceitam adoração, né? Lógico, os santos anjos de Deus, né? Os demônios, como nós veremos mais para frente, eles aceitam adoração porque eles querem tirar a pessoa de perto de Deus, né? Tirar a pessoa de perto de Cristo. Mas os anjos, os santos anjos de Deus, eles não aceitam a adoração. E isso é muito problemático, né? Aqui nós podemos, quando eu escrevi essa lição, eu me lembrei, né, que perto ali da minha infância, adolescência ali, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, era muito comum,
né? Talvez os irmãos aí possam se lembrar disso, né? De que a menção a anjos em alguns cultos era muito forte, né? O pessoal via anjo para todo lado na igreja, né? Anjo com a bandeja na mão, anjo passando para cá, um anjo na retaguarda, um anjo em cima, embaixo, do lado do outro. Era muito comum essa menção exagerada aos anjos. Isso criava na igreja uma espécie de reverência muito grande à presença de anjos, né? Criava uma espécie de veneração aos anjos, né? Eu me lembrei disso, né, enquanto eu escrevi essa revista, de que naquela época o pessoal dava muito valor a anjos, né? E não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós sabemos que no culto evangélico, e como nós estamos falando de adoração aqui, né, vem muito forte o tema do culto cristão, né? Nós sabemos que o centro do nosso culto deve ser única e exclusivamente Jesus Cristo. Então, um culto que não aponta para Jesus Cristo, ele tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa, né? Ou sobrando alguma coisa, né? Está faltando ou sobrando alguma coisa. Então, nós podemos usar isso como exemplo de que, lógico, anjos podem estar presentes dentro da igreja no momento do culto, não é nada que desabone isso, mas o foco não é os anjos. O foco não é a presença de um anjo dentro do culto. O foco é a presença de Cristo dentro do culto. Amém, meus irmãos? E esse deve ser o nosso foco, tá? Mostrar para os alunos que o mais importante é Jesus Cristo na nossa vida e não anjos. Anjos, como falamos, são ministros de Deus. Eles servem o povo de Deus, eles ajudam o povo de Deus. Mas eles não estão no centro da fé, tá bom? E a igreja, ela tem que estar firmada nessa verdade, ela tem que estar firmada em Cristo, tá? Cristo, ele é superior aos anjos, mas é mais do que isso. Não é que ele é só, e eu estou falando só aqui não de um jeito pejorativo, mas não é que Jesus é só maior que os anjos, mas é nele que nós devemos estar firmes, né? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, e aqui também, irmãos, eu queria fazer um parêntese aqui, para nós entendermos bastante sobre a relação aí de anjos, demônios, batalha espiritual. As cartas de Efésios, de Colossenses, ela tem muito a nos ensinar sobre isso. Lá, um pouco mais na frente da revista, lá quando nós formos tratar de batalha espiritual, os irmãos vão ver que a carta aos Efésios e Colossenses foi muito utilizada, porque o apóstolo Paulo está tratando dessas questões nessas cartas. Então, uma dica para os irmãos também aí que estão se preparando aí para esse trimestre, pegue a carta também ali de Efésios, pegue a carta de Colossenses, dá uma boa estudada, dá uma boa lida, se aprofunde, porque os irmãos vão usar muito a carta de Efésios e de Colossenses também, tá? Jesus, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O conceito de pedra angular é muito central para a nossa fé, tá, meus irmãos? Nos indica que Jesus é a parte mais importante desse edifício espiritual que nós chamamos de igreja. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um edifício, um santuário, né? Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E qual que é a parte mais importante desse edifício? A base, a sustentação. Se nós criarmos paredes sem sustentação, a parede cai. Teto sem sustentação, cai, né? Os irmãos aí que são da área da construção civil sabem disso. Se você não fizer uma boa estrutura, uma boa base, com certeza esse prédio, essa casa vai cair. E é assim, meus irmãos, a igreja. A igreja que ela não tem Cristo como a sua base, com certeza ela vai cair em alguma coisa, ou em heresias,
ou em ventos de doutrinas, ou em escândalos, ou em alguma coisa ela vai cair, porque ela não está firmada em Cristo. As igrejas, né, que são firmadas, e aqui eu não estou falando, irmãos, de igreja denominação não, tá? Eu estou falando da comunidade cristã, da igreja corpórea de Cristo que é firmada na rocha, tá? A igreja que é firmada na rocha, essa igreja corpórea, essa igreja espiritual de Cristo, essa ela nunca cai, porque ela está firmada em Cristo. Agora, aquelas outras igrejas que têm o nome igreja, né, mas não tem Jesus na base, essas vira e mexe, do mesmo jeito que levanta, cai também, tá? Então, nós precisamos entender e nós precisamos focar nesse tema que Cristo, ele é superior e ele é a nossa base. Sem ele, a igreja não existiria. Nós não podemos colocar nenhum fundamento no lugar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai indicar isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós não podemos estar baseados em nada além de Jesus. E aqui, meus irmãos, um conceito que nós podemos estudar, que nós podemos nos aprofundar, é um conceito que foi trazido pela Reforma Protestante, né? Conceito de solos Christus, né? Ou né, traduzindo, somente Cristo. É uma herança maravilhosa da Reforma Protestante que indica que a salvação é obra exclusiva de Cristo. A nossa fé deve estar firmada apenas em Cristo. E nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma instituição qualquer pode nos oferecer salvação. A nossa salvação, a nossa vida, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo, tá bom? Os anjos, eles, como nós falamos, estamos repetindo, e os irmãos podem repetir isso para os irmãos para fixar bastante na cabeça deles, eles são ministros, mas nunca salvadores, nunca responsáveis por nossa salvação, né? A Bíblia vai nos dizer que Cristo, ele é o autor da nossa salvação. Cristo é aquele que criou a nossa salvação, é aquele que abriu as portas para a salvação. Os anjos, eles são ministros, eles trabalham para nos ajudar em alguma coisa, tá? O apóstolo Pedro, né, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele vai declarar com muita fidelidade e com muita ousadia de que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tá? Então isso é uma postura bastante importante que nós devemos ter. Os anjos, eles são importantes, trabalham muito, né, no reino de Deus, têm funções muito importantes, têm poder, têm uma existência superior a nós, seres humanos, mas nada comparado a Jesus Cristo. Jesus, ele é maior, ele é melhor, e ele é o autor da nossa salvação, ele é a nossa base, tá? É a nossa estrutura, tá bom? Porém, então, surge uma questão. Tudo bem, Natan, Jesus é tudo isso que você falou. Jesus, ele é o único que deve ser adorado, mas como que nós devemos tratar os anjos, né? Qual deve ser a nossa tratativa em relação aos anjos? Eu acredito aqui, meus irmãos, que a carta de Judas nos esclarece muito, né? A carta de Judas é muito curtinha, tá bom? Os irmãos podem ler ali durante a semana, é muito curtinha mesmo, se aprofundar nisso. E a carta de Judas, ela vai falar sobre falsos mestres também, tá? Porém, na carta de Judas, ao contrário dos falsos mestres de Colossenses ali, dos irmãos ali em Colosso, os ouvintes de Judas sofriam um problema oposto, né? Os falsos mestres que atuavam no contexto do público de Judas, eles
não cultuavam aos anjos. Eles difamavam os anjos. Olha que interessante, né? Então nós vemos na carta de Judas que esses falsos mestres, eles desrespeitavam autoridades. E a carta de Judas ele é muito claro a dizer que eles desrespeitavam tanto autoridades terrenas quanto celestes. Olha que coisa. Judas, capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte, olha: do mesmo modo, também estes, que sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade, e olha essa frase aqui que é muito importante, e insultam os gloriosos seres celestiais. E aqui a expressão seres celestiais se refere a anjos. Ou seja, para Judas, né, a pessoa que insulta os anjos, que desrespeita essas criaturas extraordinárias de Deus, são pessoas que claramente não conhecem, não entendem o mundo espiritual. São falsos mestres. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Isso nos exorta, irmãos. Primeiro, nós não devemos supervalorizar os anjos, como nós falamos há pouco. Os anjos, como nós dissemos, são criaturas extraordinárias, são criaturas incríveis, poderosas, enfim. Porém, nós também não podemos ir para o outro lado, que também é problemático, que é desprezar. Falando, então o anjo não serve para nada, não quer saber de anjo, enfim. Não, nós temos que ter uma postura equilibrada. Nós devemos respeitar os anjos, né? Estudá-los, entender o seu papel e a sua grandeza, porém, vamos dizer assim, com o pé no freio, né? Não podemos exaltá-los demais, porque senão nós colocamos ele como foco da nossa fé. Então nós devemos ter uma postura equilibrada, respeitá-los, valorizá-los, entender a sua importância, mas sem exageros. Tá bom, meus irmãos? Estude a carta de Judas, que os irmãos vão ver que acerca desses falsos mestres, que, ao contrário dos falsos mestres de Colossos, eles difamavam os anjos. São duas posturas radicais, ambas erradas, né? A supervalorização é errada, mas a pouca valorização também é errada, tá? E aqui talvez seja a parte mais fácil da lição, falando sobre seitas, né? Sobre religiões, começaram com, né? Aqui, ó, entre aspas, né? Você que está só me ouvindo, né? Eu estou fazendo aqui uma grande aspas, né? Uma grande aspas. São seitas, religiões que começaram, entre aspas, com revelações de anjos. Nós sabemos que não foram anjos ali, né? A Bíblia é muito clara a esse respeito, tá? Um texto que nós podemos salientar nesse tópico é Gálatas 1:8, que diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E essa palavra anátema ela é muito forte no contexto bíblico, né? Significa maldito, desprezado, enfim. Então a Bíblia, meus irmãos, é a máxima revelação de Deus. Se aparecer um anjo na sua frente, por mais que você fique impressionado com aquele anjo, né? Aquela coisa, se ele falar algo que está contrário aqui, ó, às Escrituras, meu irmão, não é um anjo de Deus. A Bíblia nos diz que Satanás ele pode, né, se disfarçar de anjo de luz para enganar as pessoas. Então nós não devemos ser enganados pelo mundo espiritual, nós devemos estar firmes na palavra de Deus, tá? Então não pode haver revelação de anjo que seja contrária ao que a Bíblia diz. Não pode haver. Se tiver, esse anjo não é anjo, tá bom? E infelizmente muitas religiões, né, muitas seitas surgiram a partir disso, de anjos revelando, né, coisas novas para algumas pessoas, e essas pessoas fundando movimentos que estão fora da palavra de Deus, tá?
Nós levantamos aqui os Mormons, né, o Islã, mas os irmãos podem até pesquisar outras religiões que também têm esse mesmo princípio, né, de ser fundada por anjos aí. Fundada por anjos não, fundada por revelações de anjos, tá bom? Então isso, aqui eu não vou focar muito nessas partes, que os irmãos podem pesquisar acerca do mormonismo, do islamismo, né, enfim. E fora outras igrejas que também se dizem evangélicas e começou com esse mesmo princípio. Não, um anjo de Deus me falou. Irmãos, isso é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Tá? Quem determina os rumos do reino de Deus é Jesus Cristo. Não é anjo vindo falar, irmãos, vamos ali abrir uma igreja. Um anjo falando para abrir uma igreja. Isso biblicamente, isso é muito estranho, tá bom? Os irmãos podem se aplicar aí nessa verdade. Somente Cristo determina, somente devemos andar de acordo com a palavra de Deus e não de revelação de anjo, tá? E essa foi a nossa aula, meu irmão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado, né? Que tenha algum valor para você aplicar na sua sala de aula. Espero que você, professor, tenha uma aula abençoada, que os seus alunos possam sair edificados e você também sair edificado. Você que não é professor, mas está nessa aula aqui, que Deus também te abençoe, te guie, te conduza pela sua palavra. Deus abençoe.